Sabe uma coisa que eu sempre tive medo? Era de avaliação negativa. Eu morria de medo de receber de uma cliente, principalmente lá no Elo7, né? Porque ficava público, ou no Facebook, na fanpage. Tanto que eu tinha algumas pessoas que não gostavam de mim, numa época aí, e elas foram na minha fanpage do meu trabalho me avaliar negativamente porque não gostavam de mim. Eu achava isso tão injusto, porque ali na fanpage era avaliação do meu trabalho. Se a pessoa não comprou de mim, não pegou minha peça, não fez um pedido comigo, como que pode me avaliar? Eu acho isso injusto, sabe? Mas enfim, daí naquela época acabei tirando as avaliações e enfim. Só que no Elo7 eu quase não tinha avaliação negativa, porque eu sempre conversava muito bem com as clientes, explicava que ia demorar, colocava uma data de entrega, explicava direitinho os detalhes que a gente ia combinar, né? Então, ficava tudo explicadinho, não tinha o que a pessoa ficar nervosa, ansiosa, para até chegar o pedido dela. Porque assim, eu sempre tive muito tempo de espera, né? Como eu tinha uma agenda com muita procura, então eu tive que ir colocando as clientes assim em fila de espera. Mas eu colocava em fila de espera de acordo com o que fez o pedido. Então, se a pessoa tem, por exemplo, agora é setembro e a pessoa tem a festa em março e ela comprou hoje, eu vou fazer hoje. Se amanhã vem uma cliente e tem a festa em novembro, ela vai ficar esperando na fila, porque essa chegou antes, eu vou fazer primeiro esse pedido que chegou antes. E eu nunca tive problema com o cliente, porque elas sempre esperaram bastante tempo os pedidos delas, porque sabiam que eu tinha uma agenda com bastante procura. Nunca me deu problema ter uma agenda assim. Também não tinha problema, nem ficava preocupada com a qualidade das peças, porque eu sempre acreditei no meu trabalho. Então eu sempre fiz dentro do meu possível. Claro que teve uma época que eu trabalhei muito corrido e acabava fazendo de qualquer jeito, mas mesmo assim as clientes gostavam, a qualidade nunca me incomodou. Às vezes acontece da peça chegar descolada ou fora, né, da base, mas aí a cliente entende e entra em contato com a gente e acaba perguntando, né, que cola que pode usar e tudo, mas não fica prejudicado o trabalho, porque entende que é um problema do correio. Então, nunca tive pedido avaliado negativamente porque a peça chegou descolada. E já aconteceu muitas vezes da peça chegar descolada. Só que tinha uma época que eu vendia vela, faz muito tempo atrás. Eram umas velas, sei lá, custavam R$14, era só o número. Não tinha nem cortador naquela época e nada, a gente fazia com a massa, só com a massa, então ficava uma coisa meio maluca. A pessoa fez a compra, queria a vela, sei lá, pra semana que vem. Só que não dava pra atender a pessoa, porque a vela demorava pra secar e eu tinha uma agenda, uma fila de espera. A pessoa cancelou o pedido e mesmo assim avaliou negativamente. Então, naquela época, o Elo7, ele aceitava avaliação de gente que chegava pra comprar, mas não comprava. Outra coisa absurdamente injusta, porque se a pessoa não comprou a sua peça, não pagou, não recebeu, o que está avaliando? A falta de agenda? A falta de possibilidade? Mas a gente trabalha num site que dá essa possibilidade de a gente trabalhar com encomenda, com tempo de espera, né? E daí eu entrei em contato com a Elo7 e eles falaram que não, eles estão avaliando o atendimento. Mas eu atendi bem, eu expliquei para a cliente que não dava, expliquei que eu tinha uma lista de espera, que demorava para fazer a peça dela, que não ia dar tempo, né? Mas, enfim, avaliou negativamente lá. Coisas assim, esse tipo de avaliação, eu acho que a gente nem deve levar muito em consideração, porque não está avaliando o nosso trabalho, não está avaliando se a gente fez direitinho, não está avaliando a qualidade, né, da nossa peça, enfim. É um conjunto de outras coisas que não tem significado pra gente. No começo desse ano, eu tava com a agenda, assim, super lotada. Então, o ano passado, eu tive muito pedido. E eu acabei
aceitando os pedidos de acordo com o meu ritmo. Então eu conseguia trabalhar 7 pedidos numa semana e trabalhava bem. Eu já estava assim com um mês de folga para entregar as peças, as encomendas e tudo. Eu tinha uma folga, porque a gente tem que trabalhar com uma folga por causa de imprevisto. Às vezes as crianças ficam doentes, às vezes acontece da gente ficar sem massa, acontece da gente ficar doente, ou sei lá, qualquer tipo de imprevisto, né? Então eu tinha um mês assim de folga. Só que aconteceu um imprevisto maior que o imprevisto previsto. Aconteceu o quê? Eu moro numa casa que tinha o assoalho de madeira. E o assoalho estava cedendo. Então tinha um buraco na minha sala. E aí a gente teve que fazer uma reforma de emergência. Então a gente tirou todo o assoalho da casa inteira, só essa parte aqui do meu ateliê que não. E a gente teve que tirar toda esse assoalho e fazer um assoalho de material. Vocês imaginem, eu com 2 crianças pequenas, né, e ainda tinha Kali e o namorado morando aqui comigo, com aquele volume grande de encomenda, 7 pedidos, não podia parar, junto com a reforma. Eu fui levando de acordo com as minhas possibilidades. Por quê? Eu tive que tirar todos os móveis da peça, entulhar num canto, tive que tirar 2, 3 cômodos e colocar num só, com as minhas encomendas junto, daí aquela poeirada toda. Foi muito complicado. Foram 3 meses assim, e eu fui levando bem. Só que eu tinha a minha filha para me ajudar, né? Ela me ajudava com o mercado, me ajudava com o correio, me ajudava com as coisas assim que a gente precisa fazer fora de casa, né? Então eu quase não saía de casa porque precisava terminar as encomendas. E aí a Kali saiu de casa, foi morar sozinha, e eu fiquei com essa adaptação para ser feita. E nessa adaptação a ser feita, eu tenho também o meu pai, que me ajudava com os meninos, ia buscar às vezes na escola, no correio, vinha buscar as minhas coisas no correio, se precisava, vinha sempre me ajudar. Então eu tinha 2 pessoas essenciais, super importantes, para me ajudar nessa correria do dia a dia. E aconteceu que meu pai ficou doente, teve que fazer uma cirurgia e ficou uns 2, 3 meses aí bem complicado. E aí abriu um buraco na minha vida e eu vi o quanto que eu estava dependente de outras pessoas e que eu não ia conseguir sozinha. O que aconteceu comigo? Aqueles 7 pedidos foram acumulando, acumulando, acumulando. Aquele mês que eu tinha de folga foi diminuindo. O tempo, né, de entrega foi diminuindo. Quando eu vi, eu tinha 14 pedidos para entregar numa semana. A festa para daqui a 3 semanas e eu não ia dar conta. O que fazer? Eu, uma pessoa super responsável, eu durante todos esses anos privei muito pelo atendimento com os meus clientes, pelo trabalho, qualidade que eu dava, que eu entregava, muito mais qualidade do que a pessoa pagava ali o preço. Por exemplo, paga R$8, mas o trabalho vale 20, entendeu? Então, quando a pessoa pega a minha peça, fala, nossa, que trabalho lindo. Nunca me arrependi de vender barato, sabe? Porque eu tinha noção que o meu trabalho sempre valia mais do que eu estava cobrando. E acontece que eu tive que pensar um jeito, né, de dar um jeito nessa confusão toda que eu tinha me metido. E aí, o que fazer? Porque eu tinha que fazer tudo sozinha, né, com as crianças aqui comigo, e tinha que fazer os pedidos, tinha que fazer as coisas da casa, assim, as coisas da rotina, né, diária, e tinha que dar conta das encomendas, tinha que comprar os materiais no centro. Enfim, tinha que fazer tudo sozinha. O que fazer se eu não ia dar conta? Então eu pensei assim, vou devolver o dinheiro. É o jeito. E aí algumas clientes aceitaram de boa, né, a devolução do dinheiro. Tudo bem, acho que falaram até que eu era muito verdadeira de falar a verdade, que eu estava com problemas ali para entregar. Tudo bem,
assim, eu devolvia o dinheiro com alguma folga para o cliente conseguir comprar a peça que ele queria com outra pessoa. Às vezes até eu indicava outras colegas, né, para atender ali o pedido deles. Mas teve clientes que não aceitaram, assim, de maneira muito cordial, vamos dizer assim, ficou muito revoltada. Como que eu tô esperando 3 meses numa fila de espera com você e eu quero a tua peça, dá um jeito, me entrega, não quero dinheiro de volta. Eles não queriam dinheiro de volta, queriam as peças, mas eu não podia entregar, porque eu tava com um volume muito grande de trabalho, entendeu? O que fazer? Aí tive que conversar muito, foi um desgaste muito grande, e a avaliação negativa aconteceu, porque como que eu espero 3 meses e a pessoa não entrega, e foi um pedido atrás do outro, então teve uns 5 pedidos que eu tive que entregar e as pessoas não aceitaram, as clientes, né, com toda a razão, porque eu que estava errada ali, e acabou acontecendo da avaliação negativa pela frustração delas, e eu entendo, porque elas queriam as minhas peças e ficaram tanto tempo esperando, e como que o Elo7 deixa acontecer isso? Enfim. Mas essas avaliações negativas, sabe, me deixaram triste, claro, porque é uma coisa que eu me cobrava muito, eu me cobro muito de fazer as coisas assim, o meu melhor. Às vezes as coisas fogem do nosso controle e a gente não consegue. Só que não dá pra cair no desespero. Teve um mês ali que eu fiquei no meu limite e fiquei bem chateada, até teve postagens no Facebook. Enfim, consegui passar uma fase assim bem complicada. Depois eu pensei, não, tudo bem, vou dar um jeito, vou resolver esses problemas. São coisas pra gente aprender, coisas que vão me ensinar, me fortalecer, e eu vou dar um jeito. Aconteceu de um pedido do ano passado, feito em outubro do ano passado, e eu fiz esse pedido mais ou menos em março, abril desse ano, e a cliente não acompanhou a entrega do pedido. E esse pedido foi extraviado, o carteiro foi roubado e ficou por lá. E a cliente entrou em contato comigo, sei lá, eu entreguei em março, ela entrou em contato comigo em maio. Muito tempo depois que ela não recebeu o pedido, que não tinha recebido o pedido. E eu não percebi, porque ali na correria, às vezes a pessoa não avisa que não recebeu né, ficou aquele pedido em aberto. E era um pedido grande, de 50 peças. E eu tinha feito 50 peças do Mágico de Oz, eu vou mostrar pra vocês. E acabou que a cliente entrou em contato com o correio pediu os dados para depositar, mas como eu não tinha feito o seguro, totalmente errado, porque eu tinha que ter feito o seguro, o pedido de R$300, eles iam devolver R$50. E a cliente ficou muito braba que não recebeu o pedido, que não recebeu nada do retorno do correio, porque daí não ficou, o correio ficou de dar os dados e ficou uma confusão assim que não teve um retorno, sabe? Não teve um feedback lá do correio. E aí acabou que a cliente pediu o dinheiro de volta. E o Elo7 diz que no direito do consumidor, quem trabalha com a internet tem que arcar com as despesas do correio caso seja extraviado o pedido. E eles falaram assim pra mim, dentro do teu trabalho, esse valor tinha que ser contado. Você tinha que ter um limite, né, pra você contar esse prejuízo. E você tem que devolver o dinheiro, se não devolver, tua loja vai ficar bloqueada. E eram R$300, eu já tinha devolvido mais de 10 pedidos em dinheiro. E entrei em falência. Então, esse pedido ficou lá, eu até conversei com a cliente, mas como ela vive viajando pra fora, né, pro exterior, ela não entra em contato comigo, fica aquele negócio em aberto, ela não me retorna, o Elo7 não retorna, o correio não retorna, ninguém retorna. O que fazer? O que fazer? Problemas com clientes, a gente precisa prever no nosso contrato, a gente tem que ter um plano, um
contrato, um combinado, né, as políticas da loja, mas assim, o que eu aprendi desses anos todos, que eu sempre fiz. Eu tinha loja no Elo 7 desde 2008, né? Então, desde que eu já comecei vendendo lá. Eu sempre tive um jeito de conversar com os clientes que a gente chegava num acordo. Eu aprendi que nesses meus anos todos eu sempre tive um contrato, um combinado com os meus clientes para combinar, porque quando a gente trabalha com encomenda e a pessoa fica muito tempo esperando, e eu tive muitos problemas, assim, às vezes a pessoa queria trocar todo o cabelo, queria trocar toda a roupa, não tinha gostado. E como que eu vou fazer de novo, caramba? Não dá pra gente desmanchar e fazer de novo, a gente tem que fazer outra peça muitas vezes, né? Eu sempre tive uma política, né, dos meus combinados, as minhas regras, muito bem pensada, com todos esses problemas que eu tive durante esse tempo. Só que o que eu aprendi agora com o Elo 7 é que nada disso vale. Nada disso vale, porque a gente está sujeito ao direito do consumidor. Então a gente, como artesão, é tratado aos olhos da lei como, né, ao Código do Consumidor, ao consumidor, a gente é tratado como loja, como uma loja física, com produto pronto, só que o nosso produto é artesanal. O nosso trabalho é diferente, ele precisa de um cuidado diferente, ele precisa de certos detalhes que não atendem isso, né? Como que eu vou aceitar a devolução de uma peça que o cliente não gostou, se foi feito para ele, se foi combinado, né? E o direito do consumidor diz, se você não gostar, você devolve. E a loja tem que aceitar. Ou se o consumidor quiser, pede o dinheiro de volta. E como é que o artesão vai ficar assim, né? Se a gente é um trabalho pequeno, micro, enfim. São coisas que a gente precisa prever. E eu tô contando isso pra vocês porque, por mais que a gente imagine que tenha problemas lá na frente, que a gente se prepare para algumas dificuldades que venham a acontecer, a gente sempre tem que prever além do imprevisto. E a gente tem que sempre aceitar essas mudanças que acontecem, porque eu fiquei pensando, durante esse tempo aconteceu tanta coisa, né? E eu trabalhava na prefeitura, eu amava aquele trabalho, eu adorava trabalhar com as crianças, eu era uma professora querida, eles vinham me beijar todos eles todo dia. Durante anos, né? Eles vinham assim, toda a minha turma, eu tinha turma de alfabetização, ensinava a criança de 7, 8 anos a ler, de 6, 7, 8 anos a ler. Né? Eu pegava o segundo e o terceiro ano hoje em dia. E eu era uma professora rígida, porém carinhosa. Então eles gostavam muito de mim, né? E eu gostava daquilo. Só que nos últimos anos aconteceram tantas coisas e eu fiquei pensando, teve que acontecer tudo aquilo para eu poder sair da prefeitura. Senão eu não ia sair, sabe? E eu tinha que ter saído da prefeitura para estar aqui hoje. Para estar fazendo esse trabalho e para estar te ajudando tantas pessoas que me procuram e que podem aprender com a minha experiência. Eu acho que isso é tão importante. Então eu fiquei pensando, por que será que aconteceu tudo isso na Elo 7? Eu gostava tanto de vender por lá, sabe? Só que eu estava acomodada com as lembrancinhas. E o meu potencial é muito maior que isso. Eu comecei a fazer vlog porque estava muito automático aqui. A minha cabeça, ela voa. Eu sou muito agitada internamente, apesar de não ser agitada assim. Eu sou muito elétrica, eu preciso fazer coisas, eu preciso me desafiar, eu preciso novidade o tempo todo, né? E eu tenho um potencial muito grande do que só fazer coisinhas de molde, não desmerecendo, mas eu preciso de um desafio maior. E as lembrancinhas, elas estavam sendo muito repetitivas, ela estava podando muito o meu poder de criação. E eu sou uma pessoa de criar, eu sou uma pessoa de ajudar. Então, tudo isso eu entendi, esse autoconhecimento, né? Veio com esse baque, assim, que eu levei do Elo 7, que teve que acontecer isso comigo para eu sair de lá. E parar com as lembrancinhas para eu poder ajudar, que eu devia ter feito isso já lá, mas eu também não vou ficar remoendo as coisas, né? É continuação de um caminho que eu já comecei e que eu preciso continuar, né? Porque
quando a gente está no caminho certo, as coisas se aquietam, dá tudo certo, a agenda flui, os clientes vêm porque a gente está fazendo as coisas aqui que a gente tem que fazer. Eu sempre tive trabalhos assim com a lembrancinha, eu sempre trabalhei muito, gente. Eu nunca tive tendinite, nunca tive pouca dor nas costas, só quando as crianças eram pequenas, acho que normal. Mas não tenho cansaço, eu acordo feliz para trabalhar, sabe? O tempo passa porque eu gosto disso. E agora eu preciso de uma nova etapa. Então, às vezes, as coisas que acontecem com a gente é para alertar a gente. Olha, será que você está no caminho certo? Ah, se não dá certo aqui, eu vou insistir mais um pouco, né? Para ver se é isso. E se não dá certo, será que é realmente esse caminho? Então, às vezes a gente precisa parar, guardar as nossas coisas, se afastar, sabe? Às vezes eu tenho tantas amigas que vêm assim e falam assim, ai, Vivi, não tô vendendo. Poxa vida. Eu dispensava, às vezes, 10 clientes por dia, dizendo que eu não podia atender porque estava com a agenda cheia, porque eu tinha 4 meses de espera. Quando eu fechei minha agenda em agosto, que eu decidi que eu não ia mais trabalhar, né, com lembrancinha, e falei assim, esse ano fechou a minha agenda, tô com a agenda lotada esse ano. As clientes começaram a me procurar pro ano que vem. Ah, minha festa é em março, você pode me atender? Teve uma cliente que mandou o e-mail 3 vezes. Pelo amor de Deus, viu? Tenho festa em fevereiro, preciso que você me atenda. Eu tenho clientes durante muitos anos, assim, que fizeram peças, né, dos filhos desde de 1 aninho. A criança está fazendo 5 e quer a minha peça ali. Então, tem cliente para todo mundo, tem cliente para topo de bolo, tem cliente que compre molde, tem cliente para lembrancinha, tem cliente para todo mundo, sabe? Se a gente está no caminho certo, os clientes vêm, né? Se a gente trabalha com amor. Era isso que eu queria falar, era esse recado que eu queria deixar para você pensar um pouco e refletir. Quem sabe a minha experiência, né, possa te ajudar um pouquinho. Eu vou fazer mais uns vídeos assim, dando dicas e as coisas pra gente pensar e conversar enquanto trabalho aqui. Tá bom? E então, a gente se vê no próximo vídeo.